eu vou te explicar aquilo que o perito deve avaliar em você e na sua documentação na perícia de auxílio acidente. E aí, é claro, eu vou te dar algumas dicas para aumentar as chances de você ter sucesso nessa perícia. Talvez você já saiba, mas não custa lembrar, este é um vídeo de orientação para os meus clientes do escritório Almeida Marques Advogados, ok? São pessoas que me contrataram para defender o seu caso de auxílio acidente. Eu sempre gosto de lembrá-los de que não existe fórmula mágica para ser aprovado na perícia médica, tanto do INSS como ter um bom resultado, um bom parecer na perícia judicial. Isso não existe. O que existe são dicas para aumentar as chances. É claro, dentro de um processo judicial, nós, advogados, principalmente aqueles advogados que fazem bastante a mesma coisa, eles costumam saber onde é que o perito erra, onde é que o perito pode errar. E aí, claro, a gente monta um processo, monta um requerimento administrativo já pensando na onde é que pode acontecer o erro, ok? Mas vem comigo porque a tua função é aprender essas dicas e se preparar para a perícia médica de auxílio acidente. A primeira coisa que o perito deve analisar, principalmente nas perícias do INSS, as perícias que são feitas na agência do INSS, é a forma de filiação. O que é a forma de filiação? É como você pagava o INSS. Você pode pagar o INSS como um empregado que trabalha de carteira assinada, como contribuinte individual, ou você pode até estar desempregado na época do acidente. Então, o perito quer saber isso. O que você fazia na época? Porque se você não é um empregado na época do acidente, na época do início da incapacidade da doença profissional, talvez você não tenha direito. É claro que se você contratou o escritório para defender o seu caso, é óbvio que nós não iríamos mandar sem analisar isso. Então, nós já analisamos. Como é que o perito fica sabendo disso? Ele vai normalmente analisar documentos. Então, talvez ele não pergunte para você isso, tá? Talvez ele analise apenas a documentação e não pergunte nada para você. Mas é bom você ficar sabendo que ele analisa isso. Vai que ele pede, por exemplo, a sua carteira de trabalho. Inclusive, eu vou falar no final do vídeo quais documentos que é importante você levar para a perícia médica de auxílio acidente. Qual que é a dica aqui? A dica é levar a carteira de trabalho, né, pessoal? E se você estava desempregado, na época, mesmo assim, leve a sua carteira de trabalho. O segundo item que o perito deve analisar, esse aqui, provavelmente, tanto na perícia dentro do INSS como na perícia judicial, o perito deve analisar, é atividade profissional na época do acidente ou atividade profissional na época do início da incapacidade nos casos de doença profissional. O auxílio acidente, ele é para aquelas pessoas que sofreram uma redução da capacidade de trabalho. Agora, a redução é para o trabalho que a pessoa exercia na época do acidente, tá? E digo mais, é o trabalho habitual na época do acidente. O que é o trabalho habitual, a profissão habitual? Pode ser que a pessoa sempre trabalhou de garçom, sempre. Os últimos 5 anos da vida dela, ela sempre trabalhou de garçom. Ela ficou desempregada e arrumou um emprego, por exemplo, de atendente em um hotel. Atendente, né, recepcionista em um hotel. No segundo dia de trabalho, ela sofre um acidente. Veja, a profissão habitual dessa pessoa é garçom, não é necessariamente recepcionista de hotel. Então, precisa entender essa questão de profissão habitual para que você responda o que você fazia na época do acidente, mas qual a sua profissão habitual. Se você tem dúvidas sobre isso, por favor, agende um horário para conversar comigo para a gente esclarecer isso para você, tá? Mas se você sempre tem a mesma profissão, tranquilo, foque na sua profissão. Gustavo, eu estava desempregado na época do acidente. O que eu falo? Eu falo a minha profissão habitual. Por isso a importância da carteira de trabalho. O terceiro item que o perito deve analisar é a sua documentação médica e também realizar uma entrevista. Essa entrevista ele vai perguntar como foi o acidente, o que aconteceu depois do acidente. Se for doença profissional, ele vai perguntar quando que surgiu os primeiros sintomas, o que você fez, quais foram os tratamentos que você já realizou. Essa entrevista, às vezes o médico faz ela toda de uma só vez, ou ele vai fazendo ao longo da
da perícia, mas certo que o perito ele vai fazer essa análise de entrevista, de perguntar para você a história, às vezes ele vai perguntar a mesma coisa mais de uma vez, preste atenção para sempre responder da mesma forma, ok? E ele vai analisar ao mesmo tempo a documentação médica que você apresentou para ele, ou, claro, se for processo judicial, ele também deve analisar a documentação médica que já está no processo. Esse é o terceiro item, vamos para o quarto item que o perito deve analisar. Veja, eu estou falando para vocês aqui que ele deve analisar. Não quer dizer que ele vai passar por todos esses pontos da forma que eu estou falando. Pode ser que você, na hora da perícia ou depois da perícia, veja, poxa, Gustavo falou que ele ia analisar tanta coisa, ele mal olhou na minha cara. Tudo bem, pessoal, é que ele deve fazer isso. Se ele não fez, ou ele fez sem você perceber, ou às vezes realmente ele não fez e isso vai gerar problemas para ele depois, porque nós, como advogados, vamos cobrar esta análise completa, ok? Então, quarto ponto que ele deve analisar é o exame físico. No exame físico, pessoal, ele deve, depende do seu tipo de problema, ele deve pedir para você fazer alguns movimentos. Então, esticar o braço. Por exemplo, se você tem limitação nos punhos, aqui nos braços, ele vai pedir para fazer os movimentos. Ó, não sei se vocês conseguem perceber, eu não consigo girar esse braço todo, porque eu já tive uma fratura. Então, ele vai pedir para girar aqui, vai fazer assim, assim, se for nos braços. Se for na perna, ele vai pedir para você andar, para ver se você anda mancando. Talvez ele possa pedir para você deitar sobre a maca para fazer alguns testes. Depende do tipo da sequela que você sofre, ok? Qual que é a dica para os exames físicos? Pessoal, seja sincero, não deixe passar nada, mas também não exagere. Como assim? Se ele mandou você curvar os braços, pois faça do jeito que ele pediu. Se doer, você fala, doutor, tá doendo aqui, tá doendo, ok? Tá doendo, mas faça, não deixe de fazer. Não exagera, exagera, ele vai perceber que você está exagerando. Agora preste bem atenção. Quando você estiver fazendo os movimentos, ok? Quando você estiver fazendo um exame físico, ele pedir, por exemplo, levanta o braço e faltou força, você fala, ó, doutor, eu levanto, mas se eu tivesse que levantar um objeto, eu já não daria conta, porque aqui eu tô levantando o braço sozinho, sem peso nenhum, mas já tá faltando força, porque às vezes você até faz o movimento, você dá conta de fazer, porém não tem força, então avisa o perito se te faltar força, tá? Quando você for realizar o movimento, você tenta trazer um comentário da tua profissão. Por exemplo, se na tua profissão você digita muito e ele manda fazer um movimento e aí ele faz alguns movimentos com os dedos e você sabe que a sua limitação está na digitação, você fala para ele, fala assim, doutor, tá vendo esse movimento que eu fiz? Eu até fiz ele aqui porque é pouco, mas lá no meu serviço eu tenho que fazer isso aqui o dia inteiro. Então depois de tantos minutos, sei lá, 10, 15 minutos, a coisa piora. Antes do acidente, isso não me acontecia, eu não tinha esse problema. Depois do acidente eu fiquei com isso. Você pegou aí? Você entendeu? Normalmente, essas limitações você já me explicou no atendimento, eu já coloquei dentro do processo, ok? Então agora é com você para explicar isso de novo para o perito. O melhor momento para fazer esse tipo de explicação é na hora dos exames físicos e da análise de documentação médica. Lembrando, sempre faça uma relação entre a limitação com a tua profissão, com as tarefas, com as atividades da tua profissão que tu faz e que você já sabe que sofreu limitação. Cuidado para não esquecer de nada e cuidado para não exagerar. Pelo amor de Deus, nada de mentiras. Combinado? Então, este é o quarto item. Falei aqui o que o perito vai analisar e também já te dei excelentes dicas. Se for necessário, assista esse vídeo de novo para você fixar bem essas dicas. O quinto ponto que o perito deve analisar é se as sequelas que você tem são definitivas. Aqui, pessoal, ele quer saber se essa sequela realmente é permanente, porque pode ser que uma sequela seja temporária. E sequela temporária, se for um temporário curto, provavelmente não vai dar direito ao auxílio-acidente, a não ser que seja um temporário de 10 anos. Aí mesmo assim pode dar direito ao auxílio-acidente. Claro que isso vai ter que ser na justiça para você conseguir benefício sim. É que para o INSS, ele só concede o benefício se a sequela for permanente assim, para o resto da vida, irreversível.
tá? Mas na justiça, em alguns casos específicos, a gente consegue, mesmo que seja reversível, mas seja um reversível, assim, a longo prazo. Pessoal, então o perito ele quer saber se a sequela é definitiva ou não. Aqui a dica sobre essa análise de sequela definitiva é você levar um documento médico que prove que você encerrou, que você finalizou o seu tratamento para aquela sequela. Por exemplo, nos casos de fisioterapia, por favor, se você ainda não tem, peça um relatório da fisioterapia que você finalizou, que você concluiu, dizendo que você finalizou aquele tratamento. E claro, pessoal, se você tem sequela, se você de verdade tem sequela, você vai pedir para o fisioterapeuta, colocar essa sequela neste relatório. Então, esse relatório vai servir para duas coisas. Primeiro, encerrei o tratamento. Segundo, o próprio fisioterapeuta reconhece essa sequela. Pegou a dica aí? Pegou? Esse documento, ele é muito importante, ok? Bom, sexto item que o perito deve analisar, aqui ele vai analisar se a sequela que você tem, ela apresenta uma redução, ou ela causa uma redução da capacidade de trabalho. Pode ser que quando ele estava fazendo uma análise física tua, ele já fez esse tipo de análise aqui. Mas no caso do INSS, para as perícias feitas dentro do INSS, ele é questionado isso daqui depois. Talvez ele não vá perguntar aqui para você, mas lembra lá no exame físico, você já lançou informações, você já entregou informações para o perito das sequelas e de como essas sequelas reduzem a sua capacidade ou reduziu a sua capacidade de trabalho na tua profissão. Pode ser que quando ele passar por esse item aqui, ele faça mais perguntas. E é importante que você responda de forma coerente, da mesma forma que você vem respondendo já durante toda a perícia, ok? Então ele vai ter que analisar. Na perícia judicial, ele também vai ser questionado. Alguns peritos, algumas situações, é questionado assim, você precisa produzir, você precisa realizar maior esforço do que realizava antes, porque às vezes, de fato, você consegue realizar o trabalho, porém você precisa colocar mais esforço, fica mais cansado. Isso é importante. Se isso acontece com você, você precisa achar um jeito de falar isso para o perito. Repito, todas essas limitações nós aqui do escritório já colocamos dentro do seu processo, nós já fizemos isso, mas às vezes o perito não vai ler, só o juiz quem vai ler. Então eu quero que você entregue essas informações para o perito, ok? Aqui no sétimo item que o perito deve analisar, esse aqui é o mais chato, é se a tua sequela se enquadra no anexo 3 do decreto 3048 de 99. Tem vídeo meu aqui no canal falando só sobre essas sequelas. São aparelho visual auditivo, aparelho de fonação, que é da fala, prejuízo estético, perda de segmento dos membros, que são as amputações, alterações articulares, que é as articulações, joelho, cotovelo, encurtamento da perna, de uma das pernas, redução de força e outros aparelhos digestivos. E por último tem ali a questão de doença ocupacional, doença profissional. Ok? Olha, dá um trabalhão para gravar um vídeo desse, você não faz ideia. Parece simples, né? Mas você não sabe a correria para poder organizar um vídeo desse daqui. Então, se inscreva no canal, curte esse vídeo e compartilha com mais pessoas. Vai, dá uma força aí. Essa é uma excelente forma de você retribuir toda essa informação que eu trago para vocês aqui no YouTube. Beleza? Pessoal, se a tua sequela se enquadra em algum desses itens aqui, claro que lá dentro do anexo tem um grau certinho, mas se ela se enquadra, ponto positivo para você. Se ela não se enquadra, não quer dizer que você vai perder o caso. Talvez no INSS sim, você vai perder, mas na justiça isso não significa que você vai perder o teu processo. Mas se tua sequela se enquadrar aqui, pode ter certeza que nós já fizemos esta análise, ponto positivo, as chances de dar certo é bem maior. Mas eu não quero que você fique preocupado com isso daqui. Eu só estou te contando o que o perito vai analisar. Tanto é que eu nem tenho dica para te passar sobre isso aqui. A dica que eu tenho é contrate um bom advogado, porque o advogado ele deve fazer essa análise aqui e já colocar isso dentro do seu processo. Não é com você, é com o advogado. Você já contratou o escritório Almeida Marques, então você já seguiu a dica aqui, ok? O item 8 que vai ser analisado é o tipo de nexo. Olha só, preste atenção que eu já vi dar problema nesse tipo de nexo aqui. O que acontece? Você sofreu um acidente, ficou com sequela e essa sequela reduz a sua capacidade de trabalho, ok? Ok.
Só que vamos lá, você pode sofrer um acidente, ficar com a sequela e ter uma redução da capacidade de trabalho, mas não por conta dessa sequela e não por conta desse acidente. Você pode ter sofrido um outro acidente ou doença que te deixou sequela e que aí reduz a sua capacidade de trabalho. Você está me entendendo? Pode ser que essa sequela que você sofra hoje não tenha sido causada pelo acidente que você sofreu no passado. Pode ser por conta de uma doença ou um outro acidente que na época não tinha qualidade de segurado, você não estava pagando o INSS, por exemplo. Então o perito ele quer saber, tá? Isso daqui, pessoal, é bem raro de acontecer. É claro que o advogado aqui já fez esse tipo de análise, mas o perito também vai fazer. Mas pode ser que você, que está me assistindo, que não contratou o escritório, que vai fazer por conta e risco, você tem uma sequela que não é necessariamente por conta do acidente. E aí você pode, com certeza, né, terá o benefício indeferido, o benefício negado, se o perito perceber isso, tá? Ele deve fazer esse tipo de análise. Essa é a 8ª análise que o perito faz nos casos de auxílio-acidente. Vamos lá. 9ª avaliação, isso daqui talvez ele nem vai te perguntar. Houve benefício de auxílio-doença vinculado à sequela atualmente constatada. Então ele quer saber assim, quando você sofreu acidente ou teve essa doença profissional, essa doença do trabalho, você recebeu um auxílio-doença? Por que o perito quer saber disso? Porque ele quer ver se o INSS vai pagar os retroativos desde quando foi cortado o auxílio-doença. Então ele vai fazer esse tipo de análise aqui também. Normalmente ele vai olhar o documento do INSS interno, ver se você recebeu o benefício e vai fazer uma avaliação se aquele benefício de auxílio-doença foi concedido em razão do acidente da doença profissional que você sofreu, ok? Por fim aqui, na verdade isso aqui tá no final porque eu peguei a sequência do laudo do INSS, é a data do acidente. Mas eu não acho que ele vai olhar a data do acidente só no final. De qualquer forma, ele tem que analisar a data do acidente, ok? Tanto na perícia administrativa do INSS quanto na perícia judicial. Esses são os 10 itens, os 10 pontos que o perito deve analisar. Gustavo, ele não analisou tudo isso. Talvez seja porque você não percebeu que ele analisou tudo isso. Ou talvez seja porque realmente ele não analisou. O perito ele vai ter que responder um laudo no INSS. Olha aí como é que é o laudo. Ele tem que responder isso. E nós vamos ter acesso a esse laudo depois que finalizar a perícia. Então nós vamos saber se ele respondeu errado, nós vamos ficar sabendo. Lá na justiça, ele também tem que responder o laudo e ainda tem que responder perguntas nossas. Então a gente fica sabendo depois da perícia se ele analisou esses 10 itens, se ele analisou todos os pontos que deveria analisar ou não. Agora que você já sabe o que o perito vai analisar, recebeu excelentes dicas, vamos lá para aquilo que você precisa levar. Primeira coisa, RG, um documento de identificação. Pode ser a carteira de habilitação, se você não tem RG, ou pode ser até a carteira de trabalho, desde que ela esteja arrumadinha, não esteja rasurada ou não seja muito antiga, tá bom? Ou um documento de identificação do conselho de classe, dentista, OAB, se for advogado, enfim, se servir como documento de identificação, você pode levar. Eu aconselho sempre levar o RG, desde que tenha a foto atual, ok? Aí, claro, leva um reserva, leva a carteira de habilitação, não tem problema. Gustavo, precisa levar o CPF, o número do CPF você precisa ter ele no documento. Se você não tem, leva aquele cartãozinho do CPF. Leva o comprovante de endereço? Leva, não custa nada, é bom ter um comprovante de endereço. Eu acho que eles não vão pedir, mas eu aconselho você levar. Carteira de trabalho, leve a carteira de trabalho, tanto na perícia do INSS quanto na perícia judicial. Se eles não te pedirem, aí, pessoal, não tem problema. O certo é que se eles pedirem, você tem ela na mão. Se você entrou com processo judicial aqui pelo Almeida Marques, tua carteira de trabalho é para estar dentro do processo, mas eu sempre aconselho você levar ela. Tudo bem? Tenho mais de uma carteira de trabalho. Leva aquela carteira de trabalho da época do acidente, que estava assinada na época do acidente ou próximo do acidente, caso você não estava de carteira assinada especificamente na data do acidente. Você vai levar a documentação médica pós-acidente, ou seja, aquela que foi imediatamente ali logo após o acidente. Normalmente um sumário de alta de internação. Você também deve levar exames para aprovar a sequela definitiva. Então, um raio-x, ressonância, não sei qual é a tua sequela, de acordo com a tua sequela, bem provável que você tenha um exame, daí você leva o exame. E aí você tem que levar um laudo médico específico de auxílio-acidente. Se você já é cliente Almeida Marques, você certamente já tem esse documento. Se você não tinha na hora que você procurou o escritório te encaminhou para o médico especialista para produzir, para escrever uma avaliação e um laudo, é claro, de auxílio-acidente, tá bom? Então leva esse laudo para o dia da perícia. E aí, pessoal,
leve para o dia da perícia também aquela documentação que eu já te dei a dica para provar que a sequela é permanente. Qual é? É a documentação da fisioterapia, pode ser um documento de um outro médico também dizendo que você já encerrou o tratamento com ele, depende aí do tipo da sequela. Se for, por exemplo, na fala, não vai ser um fisioterapeuta, vai ser um fonoaudiólogo. Se for da audição, vai ser o médico específico ali da audição que faz o tratamento da audição. Então, pessoal, eu peço que você leve, além do documento médico que prova a sequela definitiva, você leve também um documento que prove o fim do tratamento. Gustavo, eu não tenho esse documento. Ou você vai tentar conseguir, ou você vai sem ele, tá bom? Alguns casos, algumas situações, por exemplo, amputação, não tem fim de tratamento para amputação, não vai nascer um dedo novo, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Então, tudo bem. Mas naqueles casos em que houve o tratamento, aí sim você precisa buscar essa documentação de finalização de tratamento, porque é um documento importante. Beleza? É importante você levar para a perícia médica o boletim de ocorrência do teu acidente, se foi caso de acidente, ok? Se você tem um boletim de ocorrência, pode ser um boletim de atendimento do SAMU, que prova que você de fato sofreu um acidente e, claro, a data e hora do acidente, o local do acidente. É muito importante que você leve esse documento, tá bom? Se você sofre de doença profissional, anota essa dica aqui, super importante. Você vai levar a CAT da doença profissional. Se você não tem essa CAT, você procura um sindicato para emitir essa CAT ou você procura o Sereste da tua cidade ou região para fazer essa CAT. Gustavo, não tenho esse documento ainda do Sereste, não tenho a CAT. Agenda uma reunião comigo para a gente agilizar e orientar você a conseguir essa documentação, porque é muito importante você levar ela para o dia da perícia. Gustavo, o que eu não levo para a perícia? Olha, o que você não deve levar para a perícia é documentos que não têm relação com a sua sequela. De repente, você tem um problema de saúde, sei lá, você tem diabetes. E aí você sofreu uma amputação ou você sofreu alguma outra sequela, perda auditiva que seja. Não leva a documentação da diabetes. Ou pelo menos deixa bem separadinho, porque a diabetes não tem a ver com a sua sequela, a não ser que tenha. Se tiver, aí você me fala. Mas se não tem a ver... Faz sentido? Ou você tem uma pressão alta. Não vai levar documento da pressão alta para a perícia porque não tem nada a ver com auxílio acidente. Então, cuidado para não levar documentação que não tem relação. Pior ainda se você entregar isso para o perito. Aí ele vai ver, vai falar, mas como assim auxílio acidente, hipertensão, o que tem uma coisa a ver com algo, tá? O que você não deve falar para o perito? Olha, é uma perícia. Então, o bom senso sempre vai te dar um bom norte, uma boa orientação do que você deve fazer. Mas vamos lá. Não fale sobre política. Não chega lá falando mal do Lula nem do Bolsonaro. Você não vai levar para o pessoal uma perícia. Não importa se você votou no Lula, se você votou no Bolsonaro, não importa. Lá na perícia, por favor, não fale de política. Futebol, eu acho que também não é legal. Eu não falaria. Religião, eu também não. Então, esses assuntos que geram muita polêmica, cuidado, tá bom? Quando eu falo de religião, é claro que se você falar assim, Deus te abençoe, amém, tô orando para dar certo, isso tudo bem, tá tranquilo. Eu falo porque às vezes a pessoa quer entrar em assuntos mais acalorados e lá não é um lugar para isso, tudo bem? Então, cuidado com assuntos polêmicos. Seja gentil, seja educado, não seja arrogante. Não é porque você escutou histórias que o perito é mau, que o perito é ruim, que o perito ganha para negar, você vai chegar lá com as pedras na mão para tacar no perito. Seja educado, seja gentil, por favor. Por mais que o perito seja um cavalo, uma pessoa ignorante, não trate-o com ignorância. Seja educado, mantenha calma. Ó, toma um copinho de água antes da perícia e seja educado, do começo ao fim. Não compre briga com o perito, por favor. Ok? A orientação do seu advogado. Não compra briga. Gustavo, o perito me humilhou. Saí de lá chorando. Me conta que nós vamos denunciar isso. Mas não encare o perito, por favor, ok? E claro, pessoal, preste atenção no horário da perícia, no dia, a data certa. Preste atenção no endereço da perícia. Se for na agência da INSS, fica ligado, tem cidades que tem umas 3, 4, 5 agências. São Paulo mesmo tem diversas, São Paulo, Rio de Janeiro, essas capitais tem um monte de agência. Então pega o endereço da agência certinho para você ir na agência certa. Se for na clínica do médico, pega o endereço certinho, pega o nome do médico se for na perícia judicial, para você ir na perícia do jeito certo.
para encerrar, vamos falar de resultado de perícia. Quando é que eu fico sabendo do resultado, Gustavo? Se você fez perícia no INSS, preste atenção, porque o resultado vai demorar de 2 dias até 30 dias para ficar disponível. Você vai sair da perícia e eu aposto que alguém vai falar assim: no final da noite o resultado tá no site, pega lá. Isso não é verdade. Isso só serve para perícia de auxílio-doença e aqui não é perícia de auxílio-doença, aqui é perícia de auxílio-acidente. E perícia de auxílio-acidente não é certeza que vai sair no final do dia. Pode ser que saia, pode ser, mas normalmente demora alguns dias para ficar disponível. Você pode consultar, claro, lá no aplicativo do Meu INSS ou ligando para o telefone 135. Gustavo, foi negado a perícia, o que eu faço? Calma, se você já contratou o escritório Almeida Marques para cuidar do seu caso, fique tranquilo que nós vamos entrar agora com o processo judicial. Se você está assistindo esse vídeo e não tem advogado, então a minha recomendação é que você procure imediatamente um escritório especialista, um advogado especialista para cuidar do seu caso. Lembrando que hoje você consegue ter acesso a advogados de todos os cantos do Brasil, os melhores advogados, especialistas naquele benefício que você precisa, você consegue contratar pela internet, combinado? Gustavo, fiz a perícia na justiça, quero saber quando é que sai o resultado. Primeiro, perícia na justiça não tem resultado, o que tem é a opinião do perito. Aqui no escritório Almeida Marques Advogados, depois que o médico perito coloca o laudo lá dentro do processo, nós vamos agendar uma reunião com você. Porém, depois da perícia, está demorando em torno de 30 dias para esse laudo ficar disponível para nós, ok? Ficou disponível, pode ter certeza que nós vamos ter uma reunião, eu vou te mandar cópia desse laudo e nós vamos conversar sobre o que aconteceu, sobre a nossa expectativa para o futuro do processo. A decisão final é do juiz, ok? Essas foram as orientações aqui do escritório Almeida Marques para a sua perícia de auxílio-acidente. Eu quero desejar a você uma boa sorte nessa perícia, pedir para que Deus abençoe esse perito que vá fazer a sua perícia para que ocorra tudo bem e você consiga receber o teu benefício logo, logo. Se por um acaso você não é meu cliente, eu também desejo para você uma excelente perícia, tá joia? Eu sou o Wilker Gustavo Marques, aqui do escritório Almeida Marques Advogados. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva aqui e também assista todos os outros vídeos que nós temos aqui no canal falando muito sobre o auxílio-acidente. Até a próxima. Tchau, tchau.